paz de Deus a todos. Eu espero que esse testemunho, além de glorificar a Deus, possa encorajar vocês a tirarem os olhos das circunstâncias e focarem apenas em Jesus. Eu posso começar dizendo que eu sempre fui tola durante o meu casamento. Primeiro, porque eu não pensava no bem-estar do meu marido em nenhum sentido. Pelo contrário, eu estava acostumada com ele sempre pensando e fazendo tudo por mim. Foi assim desde o namoro e eu achei que fosse continuar no casamento. Era um relacionamento em que eu não precisava me doar, porque eu tinha tudo dele. Sempre muito apaixonado. E também porque eu não tinha cuidado com as palavras. E sempre quando ele fazia algo que me desagradava, eu falava que ele deveria se separar, que ele deveria sair de casa, que ele deveria pedir o divórcio. Ou seja, essa maldição, essa palavra errada, essa falta de sabedoria veio pelas minhas palavras, né? Começou através das minhas palavras. Ele se tornou amigo de um pessoal do trabalho e começou a chegar cada vez mais tarde em casa, porque ficava bebendo com eles numa padaria que tem próximo ao local que ele trabalha. No início eu brigava, depois eu comecei a ficar quieta, até que eu parei de me importar. Eu cheguei a pensar que tanto faz se ele ficasse bebendo até tarde, se ele arrumasse outra pessoa. Eu queria era dormir bem e no outro dia ir trabalhar, porque eu precisava acordar cedo, então eu não queria ficar esperando ele chegar. Eu cheguei a falar para ele algumas vezes que eu não colocaria o meu joelho no chão para orar por ele, porque ele era um rebelde sem causa. E só para os irmãos entenderem, eu falava isso porque o meu marido foi criado na igreja. Os pais e a irmã são cristãos, né? Servem a Deus na mesma igreja que eu frequento hoje. E o meu marido frequentou até os 13 anos. Só que o meu marido não se converteu, não se batizou. E eu só tive esse entendimento muito tempo depois. Durante o nosso casamento e tal, eu achava que ele era um rebelde sem causa. Que ele não ia na igreja, que falar sobre Deus o incomodava por bobeira dele. Até que o Espírito Santo me mostrou que ele não era convertido, né? Então que eu não podia ficar falando o que eu falava para ele. Enfim. Durante esse nosso período, nosso casamento, acho que quando estava prestes a começar o meu deserto, Deus por diversas vezes me incomodou na madrugada para orar. Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, me dava visões de que algo não estava bom, não estava bem, né? Não estava caminhando como deveria. E uma vez me acordou na madrugada com a palavra perda. Só essa palavra alta, né? Num som muito alto. Só isso, perda. Eu pensei em todo mundo da minha família, pensei numa irmã que eu perdi o contato, infelizmente, mas não pensei que era algo relacionado ao meu marido. Até nas minhas orações ele era o último a ser lembrado, porque eu não via nele o porquê orar. Nossa, gente, hoje eu contando assim pra vocês, eu vejo o tamanho da minha cegueira, da minha falta de sabedoria, da minha tolice. E eu tô contando assim pra honra e glória de Deus mesmo, porque pra ser bem sincero, eu sinto vergonha. Eu tinha meu marido assim num conceito tão alto que eu quase que o achava perfeito. Eu preciso dizer para vocês que o distanciamento entre nós começou não só por ele ter colocado essas pessoas, né, em primeiro lugar no coração, não só pelas minhas palavras de tola, mas também pelo fato de termos parado de dormir juntos. Ele tinha um problema do ronco e isso me incomodava demais, não me deixava dormir. Então, eu o chamava na madrugada e pedia para ele virar de lado, que era quando parava de roncar. Isso o irritava. Ele se levantava e ia para o quarto de visita. Essa prática se tornou frequente, até que quando eu menos percebi, ele só dormia lá. Quando finalmente eu entendi que isso estava errado e falei com ele, não adiantou. Ele já havia aprendido e mais, ele já havia gostado de dormir no quarto de visitas. Então as minhas palavras foram em vão. Mais uma vez eu fui tola, porque ao invés de falar com ele eu deveria ter orado, né? E não foi isso que eu fiz, eu deixei pra lá. Com o tempo eu fui percebendo nele um distanciamento muito grande, um desinteresse muito grande pela minha companhia, por estar comigo e inclusive sexual.
Eu achei estranho e quando eu questionei, ele respondeu que era devido ao excesso de trabalho. Como ele de fato trabalhava bastante, eu acreditei. E mais uma vez a tola não orou. Nós estávamos com uma viagem marcada para o exterior e tínhamos planos de gravidez quando retornássemos. Nós ainda não temos filhos. E numa quarta-feira ele chegou tarde em casa e foi direto para o quarto de visita, sem passar no nosso quarto para me ver. Eu percebi claramente que ele não queria falar comigo, que pelo contrário, ele queria que naquela noite eu já estivesse dormindo, né? Só que eu estava acordada. Foi quando eu fui até o quarto de visita e questionei o que estava acontecendo. Eu, no meu poço de arrogância e orgulho, cheguei quase que intimando mesmo, perguntando o que estava acontecendo, se tinha outra mulher envolvida. E quando eu perguntei, ele disse que não era outra mulher, mas os olhos dele disseram que sim, já havia uma pessoa. Eu creio que envolvimento físico com ela ele não chegou a ter, mesmo porque ele é uma pessoa que teme a colheita, ele sabe que o que a gente planta a gente colhe, ele sabe que o adultério desagrada a Deus, né? Então eu sei que ele temeu muito fazer algo durante o nosso casamento, mas o envolvimento sentimental já estava acontecendo. Hoje eu posso dizer isso para os irmãos, mas Deus me preparou para o momento de saber isso. Eu não tive essa percepção no início, né? Quando a gente conversou, foi com o passar do tempo mesmo. Mesmo porque tudo isso que a gente passa, irmãos, é um processo. Quando eu terminei de pressioná-lo, né, para saber o que estava acontecendo, ele respondeu assim: tá bom, eu vou te contar. É que eu não te amo mais. Você se tornou uma amiga que me dá bronca. E isso aconteceu em 30/3/2017. E foi quando se iniciou o meu deserto. Eu precisei me sentar porque literalmente eu perdi o chão, eu perdi o ar. Eu me lembro de ter encostado na parede, a parede assim estava gelada e aquele gelo todo parecia que não fazia diferença para mim. O impacto das palavras é que estavam me causando um rombo no peito, né? Um buraco no peito. Eu me lembro de ter perguntado para ele como ele havia deixado chegar naquele ponto, do porquê ele não me disse antes quando percebeu que o sentimento dele estava mudando. E meses depois, Deus me respondeu através da palavra dele que o meu marido não me disse antes, porque tentar controlar a mulher contenciosa é como tentar conter o vinho, o óleo, nas mãos. É impossível. Nesse dia, quando ele terminou de falar isso, ele perguntou se um dia eu perdoaria. Eu dei um abraço nele, porque eu percebi ali pelo olhar que ele estava sofrendo muito com tudo. Então a gente se abraçou e ali se iniciou o meu deserto, como eu falei para os irmãos. 3 dias depois dessa conversa, ele foi embora de casa. Uma semana depois, ele já estava com a planilha pronta sobre tudo que eu deveria pagar de despesas do apartamento. Coisas que eram divididas por nós dois. E eu comecei a perceber nele um ódio por mim. Ódio que eu sequer sabia que existia. Mas hoje eu sei que foram consequências dos meus atos e também permissão de Deus. Deus precisava que tudo aquilo acontecesse para eu me voltar verdadeiramente a Ele. E eu acredito que aquela dor profunda no coração é de conhecimento de todos aqui. Eu só queria que ela acabasse, então eu implorava para Deus trazê-lo de volta. Eu comecei a frequentar a igreja, coisa que eu não fazia antes, né? Eu ia só de vez em quando. Eu já havia me batizado por ter entendido que o batismo era uma ordenança de Jesus, mas eu não conseguia me adaptar à doutrina de nenhuma igreja. Então, como a minha conversão aconteceu em casa, lendo a Bíblia, por um tempo eu achei que não precisasse frequentar uma igreja. Quando eu ia, eu só via defeito. Na doutrina, nas pessoas, enfim, em tudo. Eu era a fariseia mesmo, né? Em todos os sentidos. Quando eu comecei a frequentar verdadeiramente, aceitei a doutrina, fiz conforme a palavra, conforme a igreja, em respeito a tudo, e, claro, em primeiro lugar, eu queria, né, o meu marido de volta. Eu fiquei por quase 5 meses frequentando a igreja de segunda a domingo. Eu ia todos os dias, porque era o único lugar em que trazia alívio para minha alma.
Eu acredito que por volta de 2 meses depois que ele foi embora de casa, ele me pediu o divórcio. Só que antes disso, dele me pedir o divórcio, quando as pessoas perguntavam, né, o porquê a gente havia se separado, o que tinha acontecido, e eu falava a verdade, eu só respondia que, ele me disse que não me amava mais. As pessoas falavam muito que existia uma outra mulher na história. E eu ali, cega, crendo nas palavras do meu marido, de que não existia, né, uma outra pessoa. Como eu falei para os irmãos, Deus me revelou no momento certo, no momento que eu estava preparada para ouvir, que existia sim, que ele tinha conhecido uma pessoa. Foi quando Deus revelou, quando eu orei e pediu para Deus me mostrar o que estava em oculto. No dia seguinte, a minha sogra me ligou e contou que ele estava namorando. Nessas minhas idas à igreja, eu ouvi várias palavras no sentido de que Deus iria colocar tudo no lugar, de que aquilo que ele havia me dado ninguém iria tomar, porque o meu marido na minha vida foi resultado de oração, sabe, irmãos? Quando mesmo eu na minha pequena fé, na minha fraqueza, eu uma vez pedi para Deus o tipo de marido que eu queria e descrevi o caráter da pessoa, Deus me preparou o meu marido, então foi resposta de oração para mim. Quando Deus me deu essas palavras e me disse que Ele iria restaurar o meu casamento, que era da vontade dEle, eu comecei a pedir por estratégias. Eu falei, Senhor, mas o que o Senhor espera de mim agora? O que eu posso fazer? Me dá estratégias sobre como me posicionar nessa jornada. Foi quando Ele me direcionou ao site da ERIM, o RMI. E eu comecei a ler os testemunhos de casamento restaurados, né? Aquilo ali foi o que me fortaleceu. Foi a primeira vez que eu senti o poder da esperança. Glória a Deus pela vida dela e de todos que alimentam o site. Eu passava de horas por dia lendo os testemunhos. Eu comecei a fazer os cursos e a ler os livros. Como Deus pode e vai restaurar o seu casamento e Uma Mulher Sábia, que eu indico para todos. Essa igreja que eu frequento hoje, como eu expliquei para os irmãos, eu não aceitava a doutrina, eu só via defeito de tudo, em tudo e em todos, se tornou a casa de Deus para mim. Se tornou um lugar de acolhimento, de conforto. E eu estava tão quebrantada que a doutrina foi o mais tranquilo nesse processo todo. Deus poderia me pedir o que Ele quisesse, se isso significasse que Ele estaria comigo e que traria o meu marido de volta. Sim, meus irmãos, no início eu só queria isso, que Ele trouxesse o meu marido de volta. Hoje eu enxergo tudo como uma isca, porque com o passar do tempo, o que importava para mim era a presença de Deus, era não perder a comunhão com Deus. Através dessa tempestade, eu desenvolvi um relacionamento íntimo com Deus, eu pude contemplar o cuidado detalhista dele e que Ele jamais deixaria de me amar e de cuidar de mim em todos os sentidos. Na verdade, eu fui me apaixonando pelo Senhor. No início, a companhia das pessoas era indispensável, principalmente nos finais de semana. E Deus, em sua infinita misericórdia, movia pessoas até de outro estado para virem ficar comigo. Porque, para os irmãos entenderem, eu moro em São Paulo, mas eu sou de Minas Gerais. Então, aqui em São Paulo, quem eu tinha mesmo realmente como família era o meu marido e a família dele, né? Os pais dele, tios, enfim. Família minha mesmo, eu não tenho ninguém aqui em São Paulo. Depois desse processo, eu comecei a conseguir passar os finais de semana apenas na presença de Deus. E aí foi libertador. Houve momentos de tristeza, choro, solidão, dor, mas eu levava tudo aos pés de Jesus e dizia, implorava para Ele me transformar, para Ele usar toda aquela dor para a glória dEle, me transformar, me curar, me libertar. Aos poucos Deus foi mostrando onde eu errei no meu casamento, e Ele fazia isso de forma tão gentil. Sabe, gente, é tão bonito o cuidado de Deus. É totalmente diferente do diabo que joga as coisas na nossa cara, que traz com peso. O cuidado de Deus vem leve. Quando Deus quer nos mostrar o nosso erro, né, nos transformar, Ele faz isso como um perfeito cavalheiro que Ele é. E isso me fez amá-lo ainda mais. Eu havia lido na palavra de Deus que Ele recolheria as minhas lágrimas. Então eu pensava que se nem elas eram em vão, imagina as minhas orações.
Deus proveu na área financeira em todo o meu deserto, nunca me faltou nada. Durante um tempo eu fiquei meio atribulada, assim, como que ia ser a minha vida nessa parte financeira, e Deus me disse que cuidaria de tudo. Eu tinha uma despesa grande para pagar e que ela aumentaria a partir de janeiro desse ano. Não teria como eu arcar com tudo. Mas Deus, em sua infinita fidelidade, preparou o aumento do meu salário e eu não precisei sair da minha casa, não precisei mudar a minha rotina, a minha vida, em alguns sentidos, assim, que eu tinha lutado tanto para conseguir. Glória a Deus. Eu sempre pedi a Deus para que o meu coração estivesse quebrantado o suficiente para que Ele não precisasse me tirar tudo, porque eu sabia que se esse fosse o único jeito de salvar a minha alma, Ele o faria. Sabe, irmãos, eu comecei a entender que tudo fazia parte da salvação da minha alma e da alma do meu marido também. Do jeito que eu estava vivendo, depois de ter entregado a minha vida para Jesus, eu estava caminhando para o inferno. Eu não colocava a palavra de Deus em prática, eu não tinha temor a Deus, a palavra dele. Eu não queria saber qual era a vontade dele. Eu fazia tudo pela minha arrogância, pela minha forma equivocada de agir. E eu achava que eu estava certa, eu me achava melhor que o meu marido. E eu nunca fui. Nem melhor que ele, nem melhor que ninguém, como eu ainda não sou. As circunstâncias em relação ao nosso casamento, né, pioraram. O meu marido estava cada vez mais envolvido com a outra mulher e insistindo para que eu assinasse o divórcio. Quando eu disse para Deus: Senhor, como a sua palavra irá se cumprir se tudo está caminhando para o contrário? E Deus me respondeu: foca em mim, não no tempo, não nas circunstâncias. Nossa, como essa palavra me trouxe alívio, porque se tinha uma coisa que eu sabia, que eu havia entendido, é que Deus não mente. Eu fui buscar a palavra e disse para Deus que somente não assinaria se fosse da vontade dele. Eu enrolei meu marido por uns 20 dias, até ter a confirmação de Deus, se era para eu assinar ou não o divórcio. Num domingo eu estava na igreja e um dia antes da assinatura, Deus falou ao meu coração que era para eu continuar crendo que Ele restauraria o meu casamento, mesmo que o divórcio saísse. Nossa, eu achava que ia morrer de tristeza por ter que assinar o divórcio. Porém, eu descobri que com Jesus você é capaz de suportar tudo, até aquilo que mais te mete medo. Eu comecei a entender, irmãos, e isso para a honra e glória de Deus, porque foi o Espírito Santo ensinando que as situações difíceis nos mudam. São as situações difíceis que nos moldam, que transformam o nosso caráter. É isso que realmente nos faz uma nova pessoa, né, na presença de Deus. Eu assinei o divórcio, né, saiu, mas eu comecei a me sentir livre. Não livre para ter um outro relacionamento, isso eu não queria. Deus já tinha me dado um direcionamento de que Ele restauraria o meu casamento. Então eu não tinha como querer outra pessoa. Mas eu comecei a me sentir livre pelo fato de que aquilo que eu mais temia já havia acontecido e eu estava ali, na presença de Deus e podendo estar contente por ter Jesus na minha vida. Mesmo que as circunstâncias todas indicassem o fim do meu relacionamento. Deus falou em uma das palavras que eu ouvi na igreja que Ele iria restaurar a minha estrutura e a minha dignidade. E Ele cumpriu isso também. Irmãos, quando a areia do deserto começou a ser tirada dos meus pés, eu comecei a viver a plenitude que só há em Jesus. Eu comecei a entender que a verdadeira alegria estava nele, não no meu marido. As pessoas começaram a notar a minha alegria, mesmo com tudo ao redor desabando, e começaram a achar que eu havia desistido de voltar com o meu marido. Eu ainda queria a restauração, mas hoje eu sei que era um querer de Deus em primeiro lugar. Ele havia me feito essa promessa e, como todos nós sabemos, né, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Eu tive dificuldade em aceitar por um período, né, que eu ainda queria restauração, pelo fato do meu marido estar envolvido com outra mulher, então eu tive essa briga interna, mas Deus usou isso também para me quebrantar, para me tornar mais humilde. Eu achava que eu não suportaria saber que meu marido tinha outra pessoa,
Foi um processo difícil, mas que contribuiu para o meu bem. E como vocês podem perceber, com Deus, tudo aquilo que você acha impossível e insuportável vai ficando para trás. Ele, de fato, vai aos poucos nos restaurando e nos dando uma estrutura melhor. Nesse processo, eu preciso falar para os irmãos que eu não tive assim, uma parceira de oração, eu não tive uma pessoa a quem eu recorresse e que me aconselhasse. Eu tive o material da Erin e tive Deus, né? Sempre Deus. Eu aprendia que todas as minhas necessidades, as minhas dúvidas, eu tinha que correr aos pés dele e pedir para que ele sanasse. Deus fez isso em vários momentos pela palavra, pela Bíblia, né? E no final do meu deserto, Deus preparou uma amiga muito querida, que eu conheci aqui através do Prova de Fogo, que foi um ministério também que eu conheci já no finalzinho do meu deserto. E aí, quando eu já estava prestes, né, a Deus fazer a obra, Deus me entregar aquilo que Ele havia me prometido, no meu coração, e eu não sabia disso, né, claro, que já estava prestes a acontecer, mas eu já havia parado o meu interesse por ler e procurar por testemunho de casamento restaurado já havia acabado. Eu passei a me interessar por coisas que me deixassem mais próximas a Deus, com mais fé nele e mais intimidade, independente dele restaurar ou não o meu relacionamento. Foi quando eu participei de campanhas pelo canal do Walter, né, do irmão presbítero Walter, e eu fiz uma campanha por mais intimidade com Deus, por estar mais próxima a Deus. Era exatamente aquela campanha que eu estava precisando naquele momento. E foi uma bênção, uma bênção. Eu não vi a hora de ouvir os áudios diários do Walter e passar aquele tempo na presença de Deus. E o nosso combinado lá no canal era não pedir a restauração, mas sim mais comunhão, mais intimidade com o Senhor. Aquilo ali foi libertador para mim e era o que a minha alma estava querendo e precisando. E assim, nesse íntere, Deus começou a inclinar o coração do meu marido de volta. Ele começou a sentir minha falta, começou a sonhar comigo, começou a querer estar na minha presença, a ter a minha presença, né, de volta. Deus preparou uma oportunidade em que nós saímos para comprar os presentes dos nossos sobrinhos para o Natal do ano passado. E depois que a gente já tinha feito isso, ele me chamou para jantar. A gente jantou num restaurante que nós jantamos pela primeira vez, quando nós namorávamos, e lá ele se declarou. Ele disse que me amava. Naquela noite foi como se tudo tivesse parado ao meu redor. Não só pelas palavras dele, mas porque eu estava diante da palavra de Deus, da concretização da palavra de Deus, que diz que ele tem o coração dos homens nas mãos e que ele o inclina a todo o seu querer. Eu vi com os olhos carnais o agir de Deus, né? E aquilo era grande demais para mim. Nós não voltamos nesse dia, ainda se passaram meses até que Deus colocasse algumas coisas no lugar, mas eu estava muito feliz por ter contemplado aquilo ali. E eu digo isso porque meu marido é um dos homens mais orgulhosos que eu conheço. E admitir que me amava, depois de ter dito que não amava mais e ter se divorciado, era demais para ele. Então eu sabia que era a mão de Deus. Ele terminou com a outra pessoa, né, dias depois desse nosso encontro, e que não aconteceu nada, só a compra dos presentes e a conversa, conforme eu mencionei para os irmãos. Mas ela não aceitava. Ela continuou insistindo, pedindo para voltar, ela ligava, ela falava que ia se matar se eles não voltassem. Então eu ficava penalizada por ela, eu sentia compaixão, ao mesmo tempo eu achava aquela situação grande demais para mim, eu comecei a achar que eu era que tinha que sair da história toda. E quando eu ia buscar a Deus, Deus só pedia para eu continuar confiando nele. Deus é maravilhoso. Ele se encontrava, né? Acho que mesmo depois dele ter terminado, eles se encontraram algumas vezes. Deus permitia que eu sentisse, né? O Espírito Santo me revelava algumas coisas. Outras, Deus permitiu que eu nem ficasse sabendo. Eu acho que me machucaria sem necessidade, mas aquilo que ia contribuir para o meu bem e me transformar e me moldar, Deus permitia que eu ficasse sabendo.
Eu sei que aqui alguns divergem dessa opinião que eu vou dar, mas o direcionamento de Deus para mim era de que uma vez que eu estava divorciada, eu não deveria ter intimidade com o meu marido, né? E ele começou a frequentar a nossa casa, e nós ficávamos sozinhos por um tempo. Eu comecei a ter medo de ceder, porque ele tentava, né? Ele achava que era algo natural, e que como eu havia sido esposa dele um dia, que a gente tem intimidade fazia parte, e que não precisaria casar de novo para que isso pudesse acontecer, mas não era o direcionamento que eu tinha de Deus. Então eu orei, chorando, porque eu estava ali diante de Deus que tinha inclinado o coração do meu marido de volta, mas não da forma como Deus já tinha me revelado que tinha que ser. Então eu orei e pedi para Deus que, se existisse a possibilidade de eu pecar, cair, ter relação com o meu marido e isso fosse desagradar o coração de Deus, era para ele remover o meu marido de novo. E assim Deus fez. Eu fiz essa oração num domingo. No final de semana seguinte, meu marido já não foi mais para nossa casa. Foi aí que eu comecei a ouvir de algumas pessoas que eram próximas e sabiam do meu posicionamento, que eu estava empurrando o meu marido de novo para outra pessoa. Obviamente, meus irmãos, que isso me fazia sofrer, mas eu já tinha o que eu precisava. Eu tinha a direção de Deus, então eu só precisava obedecer. Nós fizemos uma viagem para levar a nossa sobrinha para Minas. Ela estava aqui na nossa casa em São Paulo. E quando nós conversávamos no caminho e a outra mulher começou a ligar no celular dele e eu vi, o Espírito Santo me disse que ele voltaria com ela. E eu só pedi uma coisa, eu falei: Senhor, se não for da tua vontade que eu fique sabendo disso, por outras pessoas ou até por ele mesmo, impeça que isso aconteça. O que eu quis dizer ali? Que embora Deus já estivesse me revelando o que ia acontecer, eu não queria ser machucada. Eu achava, né, que eu poderia ser machucada se as outras pessoas ou se ele mesmo viesse me falar isso. Então eu pedi para Deus não permitir. E Deus é tão maravilhoso que eu só fui saber que eles tentaram de novo, reataram o relacionamento mesmo sem falar para ninguém. Não foi só para mim, foi para ninguém. Agora, depois que passou. Né, depois que já havia acontecido. Deus não permitiu que eu ficasse sabendo, mesmo porque meu marido continuou me ligando todos os dias. A gente só não se via. Nessa jornada, a gente aprende, entre tantas coisas, a fechar a boca e aceitar as coisas. A gente aprende a deixar de impor as nossas condições e vontades. E isso vai nos transformando em mulheres mansas, segundo o coração de Deus. É um processo, é uma jornada fantástica. Eu sei que um dia eu vou olhar para trás e perceber o quanto o Senhor me ajudou e me transformou. E eu quero que Ele continue fazendo isso. No feriado de 7 de setembro, meu marido me ligou e passou na minha casa para deixar um carro dele na garagem. E naquele momento eu senti que ele estava indo viajar com a outra mulher. Eu só lamentei, não fiquei triste, não disse nada para ele, dei um abraço e me despedi. Deixei ele ir. Graças ao bom Deus, estava marcado o encontro do Prova de Fogo, grupo em que eu entrei, como eu já disse, no final da minha jornada, mas que muito me abençoou e me abençoa até hoje com os estudos. E nesse encontro foi uma bênção quando chegou o momento de oração e a pastora Sandra, usada por Deus, determinou a quebra do encantamento do meu marido pela outra mulher e disse que era da vontade de Deus a restauração da nossa união. Foi um momento precioso com ela, com a Miriam e com todas as demais pessoas do encontro. Vale muito a pena participar, porque elas são mulheres que têm autoridade espiritual para ministrar o que elas ministram para a gente. 2 dias depois do encontro, ele me ligou e eu não atendi. Eu fui orar e pedi para Deus e falei para Deus que eu não queria mais isso. Eu não queria ele estando com ela e me ligando. Eu implorei para que Deus o tirasse da minha mente e do meu coração. E Deus sabe que eu fui sincera. Eu cheguei num ponto de me cansar mesmo, eu não queria mais. Mas os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E aquele que dizia que não se casaria mais, me perguntou se poderia marcar a data do casamento. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados ao nosso primeiro e verdadeiro amor, que se chama Jesus Cristo.
Mais uma vez, quando ele me disse isso, eu fui até Deus e perguntei se agora era de verdade, se era ele nisso tudo, se era a mão dele nisso tudo. Foi quando eu abri a palavra e Deus falou comigo: cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. Salmos 21, versículo 2. Aí eu entendi que era a mão dele, que então se era a mão dele, era de verdade, era a hora, era o momento dele me entregar a vitória que ele havia me prometido, há quase 2 anos antes. No dia 20 de outubro nós nos casamos novamente, para a honra e glória de Deus. E só para completar a grandeza do poder de Deus que nós servimos, a previsão do tempo para aquele dia era de chuva. Eu orei e pedi para Deus que, se fosse da vontade dele, que abrisse o sol, mesmo que fosse só no momento do casamento. Porque embora nós não tenhamos nos casado no civil, eu queria tirar umas fotos num parque que tinha perto do cartório. Eu acredito que eu não preciso nem dizer para os irmãos o que aconteceu, né? Deus preparou e abriu um sol maravilhoso, fez um dia maravilhoso. Eu te amo mais do que tudo, Jesus. Você é tudo que eu quero, tudo que eu preciso, é a razão do meu viver. Meus irmãos, creiam. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Aproveitem esse tempo com Ele e aprendam ao máximo que puderem. Encarem como um treinamento, como uma subida de um degrau espiritual. Tenham intimidade com Ele, sejam plenos nele, pois a verdadeira alegria está nele. Eu posso dizer para os irmãos que dá para estar contente no deserto, dá para ser feliz no deserto, porque tudo que a gente realmente precisa é de Deus nas nossas vidas. Eu desejo que todos vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, que Deus abençoe a todos. Quem quiser conversar comigo, eu vou deixar meu e-mail, acho que a Miriam coloca na descrição do vídeo, mas eu vou falar que é o Patrícia Miguel ADV, A de amor, D de dado, V de vida. Então é patriciamigueladv@hotmail.com. E por e-mail eu passo o número do meu telefone, que tem o WhatsApp, para quem quiser conversar. Se eu puder e tiver condição de ajudar alguém, será um presente de Deus para mim. Que Deus abençoe a todos.